Muito jovem, São Pedro de Alcântara entendeu que o barulho do mundo atrapalhava sua intimidade com Deus. Então ele foi viver na montanha, já estava na ordem dos franciscanos descalços. E então, com 40 anos de idade, ele funda o convento da estrita observância. As celas dos frades lembravam mais túmulos do que locais de habilitação. A própria cela de São Pedro tinha apenas 1,5 m de comprimento, de modo que ele jamais poderia deitar. Comia apenas uma vez cada 3 dias. Seu hábito de pano de saco, feito de pano de saco, um manto era sua única vestimenta. Ele entendeu que o barulho do mundo atrapalhava sua intimidade com Deus, né? Quando a gente olha para Gênesis 19, o anjo fala para Ló: fuja para a montanha, não fique na planície. A planície está contaminada. O mundo contaminou a planície. O Salmo de Davi vai dizer que a corça busca as águas puras. Jesus nos ensinou a entrar na montanha do silêncio do nosso coração para ter intimidade com Ele. Nós vemos duas epifanias, né? Nós vemos claramente a diferença entre as duas, né? Uma no batismo de Jesus, no Rio Jordão, onde Jesus é batizado, e uma voz fala muito forte: esse é o meu filho muito amado, ouvi-o, né? E a outra manifestação a gente vê então aqui nessa passagem que está em Mateus 17, de 1 a 9, que vai falar da transfiguração de Jesus. Aqui na transfiguração de Jesus vai dizer, olha, lá se transfigurou na presença dele, seu rosto brilhou como o sol, com suas vestes tornaram resplandecentes. Nós estamos falando aqui dos 3 discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, que eram os cabeças de chave. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, né? Falava ainda ele quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir a voz que dizia: Eis meu filho muito amado, em quem eu pus toda a minha confiança, toda a minha afeição. Ouvi-o. Olha, é uma ordem. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram a face por terra e tiveram medo. Por que lá no Jordão eles não caíram a face por terra, todos aqueles lá? Por causa da contaminação do barulho. O barulho do mundo nos atrapalha muito. O barulho do mundo não permite com que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Não tenhamos essa visão da grandeza de Deus. Sabe, quando nós falamos Jesus, esse nome deveria causar vertigem em nós, dado a sua magnitude, né? Mas por causa do barulho do mundo, a gente acaba normalizando muitas coisas. Então Jesus aqui vai mostrar que lá na montanha, né, no Monte Tabor, os discípulos caíram por terra porque eles estavam na presença do Senhor, nada mais os atrapalhava. E é exatamente isso que nós temos que buscar. Como o Salmo de Davi diz que, assim como a corça suspira pelas águas das montanhas, assim somos nós. Nós temos que buscar todos os dias ter essa intimidade com Deus. Veja, São Pedro de Alcântara, depois ele desceu da montanha, mas ele viveu anos na montanha para depois descer, entendeu? É preciso ter essa intimidade. Quando nós tivermos essa intimidade todos os dias na montanha do nosso quarto, de preferência de manhã, alguns conseguem mais à noite, mas ter essa intimidade com Deus, ter essa intimidade de falar com Deus, de rezar nessa oração de intimidade com Deus, então sim, nós vamos poder sentir a presença de Jesus em nós, sentir essa epifania, essa manifestação de Jesus no meio de nós. E isso muda totalmente o nosso dia, isso muda totalmente a nossa perspectiva, isso muda totalmente o nosso relacionamento com as pessoas com os quais, durante aquele dia, a gente tiver contato com eles. Jesus prepara para cada dia a graça necessária para nós. Cada dia. Você pode ler o mesmo evangelho 300 dias, que a cada dia, se você tiver essa intimidade com ele, se você tiver esse tempo com ele, ele vai te falar de uma maneira diferente. E durante o dia, aquela epifania que aconteceu ali na madrugada, ela vai vir à tona e vai nortear o teu pensamento, vai nortear a tua vida. Mas para isso é necessário entrar no silêncio do teu quarto, que seja esse a tua montanha todos os dias. Deus te abençoe.